E aí, pessoal, tudo bem? Quem está falando é Eliezer. Eu trabalho algumas vezes aí com astrologia, faço mapa de algumas pessoas, faço leituras de cartas. Esse vídeo eu vou fazer uma ordem inversa. Primeiro eu vou falar sobre o tema do vídeo, depois eu passo para as apresentações, o objetivo desse canal, até quando esse canal ele vai existir, né, e dentre outros temas. Então, eu quis, dentro do escopo da astrologia hoje, trazer por que a astrologia funciona, né? E tentar, não dá para a gente cansar o assunto, né? Não dá para a gente extinguir o assunto, porque sempre vão surgir ideias novas, vão surgir novos debates, que vão fomentar aí novas coisas sobre a astrologia. Mas é da minha tentativa hoje tentar fazer com que um pouco desse clima que a astrologia tem trazido de piada ou de estereótipo, ele se coloque de lado um pouco e a gente consiga falar um pouco mais da astrologia enquanto uma real ferramenta, né, de autodescobrimento, de autoconhecimento e um estudo da própria personalidade do indivíduo ou de determinados casos que podem surgir com a astrologia, né? A gente tem visto, e isso a gente pode ver em qualquer página, aí, se você acessar em qualquer rede social, a gente tem visto muito páginas com memes, com piadas, textos engraçados, muita zoação em torno do que é a astrologia. E eu acho que isso ajudou a estereotipar, né? Ajudou a tornar muito superficial o que é uma leitura astrológica. Dentro disso, o que a gente primeiro tem que investigar, o que a gente tem que pensar a respeito da astrologia para que a gente consiga compreender um pouco melhor. Né? A gente tem que voltar ao que é o principal da astrologia, né? O que é o princípio dela, como que ela advém, como ela surge aí como uma ferramenta de análise própria. Né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que ressaltar assim, sempre se lembrar, e que é uma discussão que acontece, que a gente vê, que é uma discussão entre os místicos demais e os céticos demais, que é se a astrologia é uma ciência ou não. Né? Eu não vejo ela como uma ciência, nem como uma pseudociência. Eu vejo a astrologia como uma filosofia. Desculpem aos filósofos pelo uso do termo, mas eu vejo a astrologia hoje como uma filosofia. Por quê? Porque ela é uma forma de pensar o universo. Ela não é somente uma forma de falar assim, o bebê nasceu em determinado dia, em determinado local, e por isso ele é determinado dessa forma, porque os astros dizem. Não é assim que a astrologia começa. Então a gente tem que pensar primeiro que a astrologia ela veio do que é chamado de hermetismo. Ela vem de um compêndio de escritos de Hermes Trismegistus, num livro chamado Discurso de Iniciação à Tábua de Esmeralda. É um escrito muito antigo, um escrito aí, com certeza, para casa de uns 2000 anos antes de Cristo, que surge esse tipo de texto. Nesse texto, Hermes reúne o que ele chama de verdades absolutas sobre o universo, né? São os princípios herméticos, onde ele categoriza 7 princípios. Eu vou até dar uma colada aqui sobre quais são esses princípios, né? Que é o princípio de vibração, polaridade, ritmo, causalidade, gênero, mentalismo e correspondência. Esses 7 princípios, segundo Hermes, abarcaria todo o segredo do universo. Toda a movimentação, tudo que você vê, tudo que você percebe, a forma de operação dele se encaixa dentro desses 7 princípios. Né? Que depois veio a ser os princípios alquímicos, que é o princípio, por exemplo, do mentalismo, onde fala que o todo é uma grande mente e que nós compomos essa grande mente, né? Nós somos parte desse todo. Isso é filosofia hermética. Então, primeira coisa, isso fundamentou o que viria a ser o estudo sobre a alquimia.
que era um estudo dos metais, né? Aquela coisa que os alquimistas sempre falam, que você pode ver em filmes, em alguns livros, sobre transformar chumbo em ouro. Para os alquimistas existiam essas 7 classes de metais que depois vieram a se corresponder com os 7 planetas da astrologia tradicional. Não necessariamente planetas, né? Os 7 astros da astrologia tradicional. Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Então, na astrologia tradicional, você ainda não tinha o descobrimento, a consideração de planetas para lá de Saturno, né? E aí também nós vamos trabalhar por que não há, por exemplo, um signo do planeta Terra. Porque algumas pessoas elas vão trabalhar isso como se fosse um ascendente ou como se fosse alguma coisa do tipo. Mas o mapa astral ele é geocêntrico. Isso a gente vai tentar explicar aqui por que a astrologia funciona. Dentro desses princípios herméticos, nós temos o que eu considero o principal para a astrologia, tá? Porque hoje, quando uma pessoa ela vai criticar a astrologia, quando ela vai falar eu não acredito na astrologia porque eu não acredito na possibilidade de que uma simples constelação, porque um planeta estava numa constelação, ele vai influenciar a personalidade de um indivíduo que está na Terra. Uma constelação super distante, como é que ela vai influenciar e etc. Muitas das pessoas usam esse tipo de argumento, né? Podem usar, mas como é que isso é possível e tudo mais. E aí algumas pessoas que conhecem um pouco de astrologia e às vezes não estão familiarizadas com essas filosofias que fundamentaram o que é o principal da astrologia, vão dar respostas que às vezes não conseguem abranger toda a complexidade do assunto. Que é, por exemplo, a falar assim, não, mas as coisas elas vibram e tudo mais. Isso é verdade, né? Eu até citei, depois eu vou mostrar o livro. O livro é esse aqui, é o Kybalion. É um livro que foi um compilado de algumas pessoas que decidiram explicar, né, e tratar a respeito dos 7 princípios herméticos. É da editora Pensamento. Percebam que o livro não tem nem autor definido. Ele tem sido 3 iniciados. Né? Então a gente sabe do livro de iniciação A Tábua de Esmeralda e isso aqui que veio posterior, né, a esse livro. Então as pessoas, o princípio de vibração, como as pessoas elas respondem dessa forma, é porque as coisas vibram, tudo se influencia, né? Isso está correto do ponto de vista da vibração, mas a gente tem que entender que o que eu acho, tá, na minha visão astrológica, do que eu penso como uma filosofia hermética, é o princípio de correspondência. O que o princípio de correspondência diz? O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Isso dá origem a um pensamento que diferencia macrocosmo e microcosmo. Então você já tem 2 coisas distintas, mas que se correspondem. Isso é num livro de um escritor oriental chamado Lao Tse. Ele escreve da seguinte forma: o homem é o universo inteiro numa escala menor e o universo é um homem numa escala maior. O que esse princípio diz? Que tudo que tem no universo se corresponde com princípios internos ao homem. E aí eu acho que nós entramos na parte da filosofia astrológica. Esse princípio ele está dizendo que o homem contém em si todas as constelações possíveis e todos os planetas, por uma correspondência microcósmica. Ou seja, o homem, o ser humano, ele tem em si toda a possibilidade, né, da existência. Então isso parte para o lado da filosofia astrológica. Então o que nós dizemos com isso? Quer dizer que um indivíduo que possui, vamos supor, Saturno em Peixes, ou Marte em Áries, ou qualquer tipo de posicionamento, nós não estamos dizendo necessariamente que o planeta físico, macro, estava e o influencia dessa forma. A gente está dizendo que existe um princípio interno que se corresponde com aquele posicionamento através de vibrações. E aí sim nós entramos no que se chama o princípio de vibração.
E isso é uma análise qualitativa. Ele é uma análise de como? Primeira coisa, que eu vou tentar explicar antes de entrar nessa análise qualitativa. O círculo zodiacal, ele é um círculo, não é à toa. Ele serve para mostrar que a coisa é uma só. É somente um círculo em diferentes tipos de manifestação. Ou seja, existe uma coisa una por trás de todo o que se pode ver. E esse também vai se encaixar no princípio de... Vou até lembrar aqui agora o nome do princípio, vocês desculpem a minha memória, que às vezes não é muito boa. O princípio de polaridade. O que são os polos? Você tem uma linha aqui e outra aqui, né? Você tem dois pontos que ligam uma linha. E a linha ela é uma só. Né? Entre um polo e outro, você tem graus que vão diferenciar uma coisa da outra. O que vai diferenciar do polo que está aqui do que está aqui? Eles são uma coisa só, mas você tem graus diferentes. Então, dentro do círculo zodiacal, você tem lá Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, por aí vai. Você tem um círculo inteiro, que é uma coisa só. Ele é o universo do nosso sistema solar. Né? Claro que nós não somos assim, o universo inteiro, com todas as galáxias que ele se pode compreender. Então você tem lá o sistema solar, um círculo zodiacal, que os planetas vão transitar por eles. Todos eles são criados de uma coisa una, de uma coisa única. E os signos, eles apresentam qualidades diferentes da manifestação do que é a essência da vida. É nisso que se fundamenta. Então, nós teríamos aí as ideias que depois vão também fundamentar o sistema cabalístico, que é, né, o sistema da árvore da vida, onde você tem os véus da negatividade, né, o que é o imanifesto do universo, que emana através de alguma movimentação Keter, que é o número 1. E de Keter vem todo o resto. E todas as esferas da árvore da vida, ligadas por caminhos, isso é assunto de tarô. Num vídeo futuro eu explico melhor isso. Se vocês quiserem pesquisar, eu vou recomendar uma bibliografia no final do vídeo. Todas essas esferas da árvore da vida, que são correlacionadas a planetas e a qualidade deles, você tem que todas elas são Keter, elas são um, em diferentes formas de manifestação. Elas carregam consigo o princípio único. Por isso, a gente tem que tratar a astrologia como uma filosofia, não como uma ciência, não como uma pseudociência. Então, quando a gente vai falar o seguinte, aí nós vamos entrar na análise qualitativa que eu estava falando. Marte, ele simbolicamente, vejam só, simbolicamente se corresponde a uma parcela da parte humana, a uma parcela do que é a composição humana, da personalidade, da psique humana, que é agressiva, que é violenta, que é impetuosa e que se corresponde a esse tipo de coisa. Então, isso seria Marte. Então, veja, é uma qualidade do planeta de Marte, não do planeta físico, mas do planeta interno, do planeta microcósmico, que se corresponde a esse tipo de qualidades, que está inserida num compêndio único. É assim que a astrologia funciona. Então, quando nós dizemos assim para uma pessoa, você é assim porque você tem Lua em Capricórnio, o que nós estamos querendo dizer? Que uma parte da personalidade humana dessa pessoa, ela tem uma Lua que se corresponde, veja, ela simboliza uma parte emocional da pessoa. A Lua, ela está ligada a emoções. Então, essa parte ela se corresponde ao que a gente chama de emoções. Então, arquetipicamente, o símbolo da Lua é a mente, a emoção, os pensamentos primais, né? Tudo isso está ligado à Lua, a percepção, né? As primeiras interpretações e tudo mais. Em Capricórnio, ou seja, em uma parte da manifestação, em uma qualidade que é um pouco mais materialista. Não estou dizendo materialista no sentido financeiro, estou dizendo de ser terra, de ser palpável, né? De ter uma certa ligação com a matéria, com uma ligação com o que é físico.
como os signos de terra possuem. Então você vai ter uma certa distância, uma certa rigidez no pensamento, que são qualidades de terra, Capricórnio. Por quê? Capricórnio é regido por Saturno, que na alquimia antiga era o chumbo. Chumbo é um metal pesado, um metal denso. Percebe que quando os alquimistas escreviam isso, nós temos razões para acreditar que eram símbolos, né? E os alquimistas, eles eram perseguidos porque eles escreviam como as pessoas se conhecerem melhor, como elas se tratarem e fazerem, né? E descobrirem o que eles chamavam da pedra filosofal, que nada mais é do que uma pedra perfeita capaz de tudo, ou seja, o ápice do conhecimento nas mãos. Então, é disso que nós falamos quando lemos um mapa astral. Ele não é ele não é decorado. A gente não consegue simplesmente botar na cabeça e falar assim, Lua está em Áries e acabou. É assim que essa pessoa vai ser. Não, porque ele não é decorado, ele não é uma informação num pote. Ele é uma leitura simbólica de um conjunto de fatores que compõem um ser dentro de uma determinada cultura, dentro de uma determinada casa. Aí nós vamos olhar as casas astrais. Uma coisa que a gente tem lá no site do Astrolink, quem tiver interesse, procurem esse site, é um site brasileiro muito bom mesmo para a leitura de alguns temas, que fala lá, né? O planeta, ele é a energia pura da coisa. Nossa Senhora, tá chovendo muito aqui. Enfim. O planeta, ele é a energia pura. O signo é a forma que essa energia vai tomar para se manifestar. E a casa é o local da vida do sujeito onde isso aparece. Depois vão entrar assuntos mais complexos, que são os aspectos, quadraturas, trígono, oposições, conjunções, sextil. Aí para o pessoal que gosta de astrologia moderna, vai entrar quíntil, semissextil, dúntil, enfim, uma quantidade de percepções que nós podemos ter sobre o que um aspecto humano faz em relação a outro. De uma forma simbólica. É de uma forma que a gente consiga expressar o que tem naquela composição humana. Aí você vai entrar nos elementos, que é terra, água, seja terra, uma solidez, uma coisa mais sucinta, mais densa. Água, uma coisa fluida, uma coisa mais esparzida, uma coisa que tem um certo magnetismo. Então, por isso, as pessoas podem associar signos de água a uma sensibilidade psíquica, a uma sensibilidade mística, dentre outras coisas. Por isso que são mais emotivos, porque tratamos das qualidades desse assunto, as qualidades do que compete a esse planeta fazer, né, e poder atuar. O que seria o planeta em si? Ele é a manifestação. Veja, ele é uma impressão do que está acima. Lembra do princípio de correspondência? O que está acima é como o que está embaixo. Por que nós não temos, por exemplo, um signo da Terra? Porque o mapa astral ele é geocêntrico. Ele quer mostrar a manifestação do que está em torno dele para essa conversão microcósmica. Ou seja, a Terra é o ponto de manifestação de tudo que está em cima, de tudo que é macrocósmico, né? Isso também vai ter lá os estudos em Cabala, da Árvore da Vida, que falam sobre os 4 mundos, né? O mundo arquetípico, o mundo, depois, se eu não me engano, vem Briá, Yetzirá, Asiá, que são formas do mundo, uma descida da manifestação até o que nós podemos ver, o que nós chamamos de plano material. Então, isso tudo está convergido dentro de uma filosofia, a princípio hermética e alquímica, onde vai se desenvolver um novo sistema, que é a astrologia, que é uma outra forma de enxergar a manifestação das coisas, a manifestação do cosmos, a manifestação do ente. Aí, do ente, assim, né, o ser primordial. Aí você vai ter várias nomenclaturas em diversas filosofias tentando explicar o que é isso. E a astrologia é uma forma simbólica de ver essa concepção da criação do universo e de como um ser se manifesta. Você vai ter depois outras linhas da astrologia, a astrologia kármica, a astrologia védica, e por aí vai. E aí cada uma vai trabalhar uma forma de enxergar esses símbolos, né? Então, eu acho que é isso.
eu vou indicar o livro aqui mais uma vez, o Kybalion, para quem quiser entender sobre os princípios herméticos, né? Sobre alquimia e coisas do tipo. Um livro curtinho, gente, um livro que tem aqui suas 126 páginas, tá? Livro curto. Outros livros que eu posso indicar para vocês. Livro do Marcel Del Débio, chamado Cabala Hermética. A quem se interessar por assunto que envolve esse tipo de misticismo, esse tipo de esoterismo cabalístico. No site do Marcel Del Débio, se vocês procurarem, vocês vão ver lá alguns temas, vocês já vão poder começar a ler, vão entender como funciona. Marcelo é muito didático para explicar isso. O próprio Astrolink é um site muito bom, apesar de eu ter uma crítica ao Astrolink quanto à diversidade de mapas possíveis de serem gerados. Né? O site astro.com, um site da Liz Green, que também é uma autora de astrologia fantástica, vocês podem entrar e vocês vão ter vários mapas para fazer, sistemas de casas, que são parâmetros da astrologia, né? De onde você observa aquilo. Né? Se você vê uma coisa mais tropical, sideral, você vai ter outras formas de ver. Então é isso. Quanto ao funcionamento da astrologia, né, eu espero ter sido claro, espero ter conseguido passar para vocês o que é a astrologia, por que ela funciona como funciona, e por que essa discussão de mas não é científico. Não, as filosofias não tendem a ser científicas, né, a menos que ela trabalhe com uma amostragem e por aí vai, né, que ela ofereça dados. E pelo menos no que me concerne enquanto uma pessoa que faz mapas para as pessoas, que ajuda as pessoas com astrologia, eu vejo números dentro do que eu percebo, tá? Não vou ter estatística, gráficos, etc. Dentro do que eu percebo, é uma coisa que tem funcionado e tem ajudado muitas pessoas a se entenderem melhor. Agora sim a apresentação do que é esse canal, de qual é a tentativa de fazer esse canal, por que nós estamos fazendo isso. Esse canal ele é uma criação minha, Eliezer, junto com a Ana. Ana não apareceu nesse vídeo, ela deve aparecer nos próximos, eu espero que ela apareça. Ela também vai escrever muita coisa no site, né? A gente tem um problema da distância, né? Ela mora em outra cidade e eu estou aqui em Belo Horizonte. Então, eu e a Ana, nós decidimos que era bom fazer uma página voltada para o estudo astrológico, que fosse mais informativa, que fosse mais séria e que introduzisse os assuntos principais numa sequência para que as pessoas pudessem saber por onde começar. Falar assim, tá, e agora? O que eu faço com isso? É isso que nós queríamos. Uma forma linear de se estudar astrologia. Né? A gente já fez um planejamento, né, dos vídeos, nas sequências que a gente vai fazer. Então, esse primeiro foi como funciona a astrologia. Depois nós vamos fazer uma introdução aos planetas e entender como que cada planeta se corresponde a um aspecto da personalidade humana, como que é essa leitura simbólica, como nós lemos o símbolo do que está ali. Isso aí também entra um pouco em Jung, né? O que uma coisa representa. Né? Então, nós vamos fazendo depois vídeos sobre os planetas em ordem, explicando, né, como que cada um se encaixa, o que cada um representa. Né? Depois introdução aos elementos, signos, tipos de signos, né? Porque nós temos cardinais, fixos e mutáveis, e por aí vai. Então nós temos um planejamento. Esse vídeo eu acho que ele não vai ter edição nenhuma, eu estou fazendo ele mais para introduzir mesmo, para mostrar que o canal existe, que vai ter um tipo de canal que não trabalhe com humor astrológico, né? Que não trabalhe só com esse estereótipo raso da astrologia, que se trabalhe assim uma percepção onde vocês vão poder simplesmente um dia pegar um mapa, olhar um mapa e falar assim, é isso, é assim, está assado. Coisas que a gente vai aprender, não uma espécie de curso. Então, no início do vídeo, quando eu falei, né, quanto esse canal vai durar, ele vai durar enquanto tiver tema no modelo de aprendizado. Né? Enquanto eu estimo aí mais ou menos 26 vídeos. Então, se você quiser se inscrever para não perder
as novidades, de quando os vídeos serão postados. Eu espero postar os vídeos toda quinta-feira, né? É o dia que eu tenho mais tranquilo no trabalho, então quero postar para vocês toda quinta-feira. No mais, qualquer dúvida, vocês postem aí nos comentários ou mandem na página do Face. Enfim, eu não sou a pessoa certa para redes sociais, a Ana fica com essa parte. Então, assim, da forma que vocês conseguirem se comunicar, a gente vai tentar ler, vai tentar responder qualquer coisa que vocês quiserem passar, sugerir temas. Até pode ser uma ideia, né? Depois que a gente conseguir completar essa linearidade dos temas, vocês podem sugerir coisas que vocês querem saber sobre a astrologia horária, por exemplo, né? Que é um mapa de um determinado evento. Anteontem ou ontem mesmo, eu estava fazendo uma análise sobre a tragédia que aconteceu com o Boixá, né? O jornalista lá, e realmente tinham aspectos que favoreciam esses eventos, e eu vou ver se eu consigo publicar para vocês depois. Vou postar aqui embaixo os links do Marcelo Deldébio, o nome do livro que eu usei de referência, tá? É um livro excelente para quem quiser aí se interessar. É isso. Grande abraço para vocês, espero que tenha sido útil e de grande valia, e espero aí a gente conseguir fazer um sistema bem lúdico e instrutivo do que é a astrologia real, o que é a astrologia dentro dos princípios dela, tá? E não dentro do que é essa diversidade de coisas que nós vemos por aí, beleza? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.